Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios Podcast. Eu sou Elcio Ribeiro e temos hoje a grata satisfação de receber em nossos estúdios o professor Marcelo Fernandes, que é um especialista em astronomia. Assunto super curioso, você fica aí, curte, compartilha, comenta, dá lá o seu likezinho, né? Nos ajuda aí a divulgar esse material, esse vídeo, essa entrevista que vai ser muito legal. Professor Marcelo Fernandes, uma alegria poder tê-lo aqui. Prazer todo meu. No TV Búzios Podcast. E a gente vai falar de um assunto que eu acredito que a curiosidade, embora a gente não tenha muito assim, essa percepção ou o hábito, né, de falar dos céus, mas nos últimos momentos, nos últimos dias, isso é importante. Então, gostaria que o senhor me falasse, fazendo essa introdução, qual a importância da astronomia e por quê? Você falou do hábito de olhar para os céus, né? A nossa sociedade moderna perdeu muito disso. A nossa vida corrida, o nosso estilo de vida, morando nas cidades. Então, muito disso se perdeu. Até por uma questão tecnológica também, né? Os nossos antepassados precisavam do céu para sobreviver. E aí a gente remonta à importância da astronomia. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos de ciência, classificam a astronomia como sendo a primeira ciência. O homem primitivo precisava disso. Ele precisava olhar para o céu para entender os fenômenos e o que passava com ele aqui na Terra. Então, a astronomia, na verdade, ela esteve presente na nossa evolução, e não é só na evolução do homem moderno, mas desde lá dos nossos ancestrais na África, né? Se nós temos a agricultura hoje, é porque esses homens primitivos começaram a perceber os céus. Então, o homem primitivo, ele percebia que mudanças no céu, o aparecimento do Sol em determinado momento, o aparecimento e o formato da Lua, que nós hoje identificamos como fases, todo esse movimento, essa aparência celeste dos astros, correspondia a uma modificação na Terra. Estava mais frio, o clima estava mais ameno, chovia menos, chovia mais, as plantas cresciam. Daí surgiram os primeiros calendários. E a gente estava conversando ainda há pouco, né, em off, falando do tempo. O tempo surgiu daí, da nossa necessidade de organizar tarefas. A gente precisava saber cronometração do tempo. A gente precisava saber quando plantar, quando colher, quando semear. A astronomia nos deu isso. Então, os primeiros calendários foram calendários basicamente astronômicos e lunares, porque a Lua é mais fácil. A cada 7 dias a Lua muda de aparência. Daí vem a semana de 7 dias. Olha, e essa percepção vem toda desses nossos antepassados. Há milênios. Observações astronômicas sistemáticas e registradas há milênios. Agora, professor, eu tenho ouvido falar, alguns estudiosos, eu tenho ouvido falar, e o Manhães falou para a gente lá, né? Que a tendência do futuro é voltar para essa percepção, essa necessidade do ser humano com essa tecnologia, com a inteligência artificial que está vindo. Então, essa tendência desse avanço tecnológico leva o ser humano a desejar essa percepção
de contemplar os astros, de ver natureza. Você acredita nisso? Não, eu acredito que isso é um movimento natural. Tá? Nós não vamos voltar, tá? a esse patamar, tá? de nós voltarmos às origens. Não. Isso seria uma negação da nossa tecnologia, da nossa capacidade tecnológica. Nós estamos ainda no berço, mas nenhuma criança vive no berço o tempo todo. Então, a tendência da humanidade é ir para o espaço. Parece absurdo, mas se nós vermos, se a gente perceber, tá, que entre os irmãos Wright e Santos Dumont, até o homem ir para a Lua só se passaram 60 anos, foi um salto extraordinário. Nós nem voávamos. Em 60 anos, nós botamos 12 homens na Lua. Então, o destino da humanidade é o espaço. Com todas as transformações bem-vindas na ecologia, com todo esse movimento que nós precisamos salvar o planeta, né? A ajuda das novas tecnologias, mas isso é irreversível. Em qual geração isso vai acontecer, já que eu acho que a gente ainda está muito primitivo em relação a essa consciência... essa consciência espacial, né, universal. Isso é muito difícil, porque quando a gente fala em exploração espacial, tá, nós estamos falando não em bilhões mais, mas a gente está falando em trilhões de dólares. Né? Por que o homem não foi mais à Lua? E muita gente se pergunta, e ainda tem dúvidas. Pô, será que o homem foi à Lua mesmo? Por que não voltou? Isso tudo está dentro de um contexto geopolítico. O que era a corrida espacial na década de 60 e 70? Era o Ocidente versus o Bloco Soviético. Ocidente e Oriente, vamos dizer assim. Era uma guerra tecnológica, era uma corrida tecnológica e mais, era uma corrida ideológica. Era o capitalismo versus o socialismo. Ok. Tá? Então, os americanos, e aí Kennedy deu a largada, era chegar na Lua antes dos soviéticos, a qualquer custo. Na época do programa Apollo, 5% do PIB americano ia para a NASA. É uma coisa impensável hoje. O contribuinte americano não vai bancar isso hoje. Por isso que tem um Elon Musk desse aí, tem uns malucos aí criando essas naves, né? Aí já é uma outra história, aí já é a coisa comercial, né? As agências espaciais, não é só a NASA, as agências espaciais hoje optam por isso. Quer dizer, você põe a iniciativa privada, contrata a iniciativa privada, patrocina a iniciativa privada para que ela faça esse trabalho. Tá? A questão da SpaceX, do Elon Musk, é o seguinte, é uma empresa de ônibus. Não há ciência planetária, não há ciência espacial envolvida nisso. É isso que as pessoas... Não há pesquisa? Nada disso. Então, o que é a SpaceX? A SpaceX é uma empresa de ônibus. Ela criou um foguete, que o conceito não é da SpaceX. Esse conceito de um foguete que vai e volta é um conceito que a Boeing já testava isso há 30 anos atrás. Os ônibus espaciais. O exército americano, por exemplo, tem um ônibus espacial que voltou ontem. Passou 342 dias no espaço. Esse conceito, os soviéticos já tinham há 40 anos atrás. A questão é quem financia isso. Então, a SpaceX é um sistema de transporte. Ele tem um foguete, vai levar os astronautas à estação espacial, possivelmente, depois dos americanos e aí da NASA, propriamente dita, pousar na Lua. A SpaceX não vai ser a primeira a pousar na Lua e não vai ser a primeira a pousar em Marte. Sim. Mas vai ser a NASA que vai pousar. Sim, mas isso também não tem uma especulação
geopolítica, de que o Claro. que vai acontecer, terceira guerra, é um meio de fuga, não seria? Não. É uma teoria da conspiração, Sim. né? Criam. Existe essa teoria da conspiração desde dos anos 60, né? Quando se fala nessa fuga do planeta, né? A tecnologia a tecnologia dos anos 60, e por isso que não foi mais, era bilionária, era um esforço monstruoso. A NASA tinha 40 mil engenheiros. 40 mil engenheiros envolvidos no projeto Apollo. Hoje é uma quantidade de gente absurda. Então, a exploração espacial, ela custa muito e ela pode dar muitos dividendos. A Lua, por exemplo, né? É o único astro que nós humanos visitamos com astronautas, né? A Lua tem muita água, a Lua tem muito mineral, e já existem empresas e agências espaciais oficiais, agências espaciais dos países, como a NASA, a ESA, a Agência Espacial Japonesa, russa, chinesa, pensando em minerar a Lua. É possível. A Lua tem minerais raros, né? Os minerais de terras raras, que nós chamamos aqui na Terra. Muita água tem na Lua. Então, abre-se um leque. E toda essa tecnologia que se desenvolve para a exploração espacial, isso volta para a gente como produtos da indústria. O Kevlar. O Kevlar, para quem não conhece, Kevlar, aramida, Mylord, são fibras sintéticas, tecidos sintéticos, que foram usados na corrida espacial, nos trajes dos astronautas. Essas fibras hoje são utilizadas, por exemplo, nos coletes à prova de bala, na blindagem dos veículos, revestimento de alguns equipamentos de segurança. Então, as tecnologias envolvidas na exploração espacial e na astronomia, em algum momento, isso volta, tá, para a indústria. Isso gera bilhões de dólares. E o papel do Brasil nessa indústria, na astronomia? Como é que a gente está nesse circuito? O Brasil passou por várias fases de desenvolvimento, tanto espacial quanto da astronomia. É bacana a gente falar nisso, porque foi no Rio de Janeiro que tinha o primeiro observatório de todo o hemisfério sul. Olha, uma curiosidade aí. Uma curiosidade, né? Hoje, quem conhece o Rio de Janeiro conhece aquela região ali do Castelo, no centro. Ali tinha um morro. Aquele morro foi derrubado em 1922. Tinha um observatório ali. Sim. Observatório se não me engano, ainda tem lá um prédio ali na Praça 15, ali do lateral. Ali é o Valongo. Tem no Valongo. No tem. Valongo. Tem um observatório no Valongo. Né? E o Observatório Nacional em São Cristóvão. Né? Então, que está parado, né? Não tá os dois funcionam. Mas esse mais centro de pesquisa, o que aconteceu? A cidade ela cresceu em volta dos observatórios. As cidades. Então, muita luz artificial e isso te impede de ver o céu. É um grande problema da astronomia hoje. É a poluição luminosa. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema de diversos países. Grandes observatórios, como o Observatório de Paris, né? O Griffith, na Califórnia, viraram basicamente museus, porque você não consegue mais observar o céu por causa da iluminação urbana. Búzios seria um local. Outro dia vocês foram fazer uma visita técnica lá no mirante de João Fernandes, né? Sim. Para falar alguma coisa da astronomia turística, né? Sim. Búzios seria um bom local para se montar, para se ter um observatório? Assim? Eu acho que a gente tem dentro que fazer... dessa questão da luminosidade sim. e tal, porque a gente tem alguns lugares e a gente aproveita, né, para falar de outras questões importantes também. Búzios ainda tem pouca luz urbana, né? Apesar da península ser bastante
é habitada, mas a gente ainda tem uma quantidade de céu aqui que é extraordinária. É bacana lembrar que aqui em Búzios, nós tivemos durante 25 anos o maior observatório astronômico privado da América Latina. Olha só. Do Cleófas Uchoa. Olha aí. Pai do nosso amigo Fernando Uchoa, que está ali do nosso lado ali, né? Então, durante 25 anos, nós tivemos o maior observatório astronômico privado da América Latina. E a gente está sonhando em trazer isso de volta, não, né? Sonhando, é possível? Não. Nós vamos trazer. Não, por enquanto é um sonho, mas um sonho possível de ser realizado. Né? Eu não trabalho com sonhos, eu trabalho com realizações. Ok. A gente pega e faz. Então, Búzios é fantástico. E a gente tem até que um mecanismo de preservação? É porque você está falando, não. Eu estou pensando aqui no mirante do Pai Vitório, nos mirantes que a gente tem, colocar ali vários telescópios e tal, que é um mecanismo de você, no entorno, eu tenho um projeto que se chama Mirantes Cósmicos, tá? Que é um projeto de astroturismo, que é uma tendência, turismo científico. O turismo científico hoje, palestras, eventos de astronomia ou não importa a ciência. O turismo científico hoje movimenta no mundo 500 bilhões de dólares. Olha só. Entre palestras, seminários. E tem público para isso, claro, para movimentar a gente imagina que o turismo mudou. O turista mudou. Né? Nós temos praias maravilhosas, nós temos pontos turísticos belíssimos, nós temos paisagens icônicas, né? Icônicas. Mas o turista, ele quer mais do que isso. Hoje é impensável, por exemplo, você se hospedar num hotel que não tem Wi-Fi ou que não tem uma TV por streaming. É impensável isso. Então, o turismo, o turista e o turismo tem que dar um passo a mais. Porque o turista quer mais. Né? E o astroturismo é uma realidade. Fica aí uma dica para o nosso secretário de turismo, para o nosso prefeito, e não aproveitar essa oportunidade. E quando você cria essas atividades, você também inclui o quê? Preservação ambiental, porque você preserva o ambiente. Porque para realizar essas atividades tem que ser um ambiente sem luz. A gente tem que imaginar que a poluição luminosa, ela não só nos afeta, porque nos afeta. Tá? Afeta o nosso ciclo de sono, afeta tudo isso. Mas a poluição luminosa, ela afeta também diversas espécies de animais. Então, quando você promove essas atividades de astroturismo, você também está promovendo preservação ambiental, você também está promovendo ecoturismo, você está promovendo o turismo de aventura, porque você tem que subir até o mirante. Então, são diversas atividades que a astronomia acaba arrastando junto com ela. Muito bom. Eu vou dar uma chamadinha aí num breve comercial, né, para a gente mostrar o nosso apoio cultural. E já a gente volta com a criação, o surgimento das estrelas e, né, como é que elas se formaram, falar um pouquinho mais dos planetas, qual é o principal planeta do nosso sistema solar e por quê. Então fica aí nos aguardando que a gente já volta. Elcio Ribeiro, professor Marcelo Fernandes, falando de astronomia. Assunto fantástico. Até já. Atenção, Búzios, Cabo Frio e região. O campus universitário Pebrim Búzios está iniciando o movimento de qualificação profissional com cursos rápidos profissionalizantes, técnico e superior, com indicação certa e garantida para o mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Clique agora no botão e fale agora no WhatsApp com nossos consultores e garanta a sua colocação. Somente para moradores da região dos lagos. Com uma arquitetura sofisticada entre amplos salões climatizados e agradáveis jardins,
onde o requinte se faz presente a cada detalhe, o restaurante Buzin recebe seus clientes em meio ao sucesso de uma consagrada gastronomia. São mais de 25 pratos quentes em um cardápio cuidadosamente elaborado, diversidade no buffet de saladas, carnes selecionadas e servidas na hora, chopp em caneca 0 grau, além de uma variedade irresistível de sobremesas. O Buzin oferece ainda adega especializada com vinhos nacionais e importados, sushi bar e um atendimento personalizado para todos os seus clientes. Buzin Gastronomia, Rua Manuel Turíbio de Farias, no centro de Búzios. Reportagens pelo mundo. Entrevistas e cultura internacional. Milhares de filmes gratuitos. Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. Clique aqui e acesse nossas redes em mais de 75 afiliadas. No Lojão das Redes você encontra tudo o que precisa para a moda praia no melhor estilo de Búzios. Cangas, biquínis, chapéus, em um visual de cores vibrantes para curtir os dias ensolarados e a brisa das noites de verão. Variedade de redes, tapetes e rendas nordestinas. Conheça a nossa coleção e escolha o look perfeito para arrasar na nova temporada. Lojão das Redes, tradição há 20 anos na Praça dos Ossos, Rua João Fernandes, Vilagem de Búzios. A roupa que faz o seu visual. TV Búzios Podcast volta aqui. Eu sou o Elcio Ribeiro, conversando com o professor Marcelo Fernandes. E a minha pergunta é, professor, qual o planeta mais interessante do nosso sistema solar e por quê? Essa pergunta é igual dos buracos negros, né? É um dos temas mais interessantes, né? Depois você pode até falar um pouquinho do buraco negro também, né? Tá. Dessa questão, né? Porque a diferença o de estrela e o tema é muito buraco vasto. negro. O tema é muito vasto. O planeta que chama mais atenção, lógico, tirando a Terra é um oásis, né? Mas nem por isso... A Terra é um oásis, eu gostei. Olha aí, que maravilha. A Terra é um oásis. A Terra é um oásis. Estamos num oásis. Nós estamos num oásis. Olha. Mas o sistema solar é cheio de maravilhas, né? E dentre essas maravilhas nós temos Júpiter, né? O rei dos planetas, conhecido desde a antiguidade, né? Não é à toa que as primeiras religiões associavam os planetas aos deuses. E Júpiter era o maior deles, né? Júpiter é um mini sistema solar por excelência. Mais de 60 luas. Né? 60 Mais de luas? 60 luas. Tá vendo? E isso a gente aprende na escola? Como é que é? Esse conhecimento é bem rarefeito. E aí, parafraseando o espaço, né? É um conhecimento muito superficial, infelizmente. Até 1942, a astronomia fazia parte do currículo do ensino médio nosso atualmente. E depois a astronomia foi abolida. Lembrando que dentro da astronomia você tem matemática, geometria, física, biologia. Todas as ciências estão contidas dentro da astronomia. Você pode explorar todas as outras ciências a partir da astronomia, como ferramenta educacional, ferramenta pedagógica. Então, Júpiter é um mundo à parte em si. Lembrando que Júpiter não tem superfície sólida, né? Muitos acham que Júpiter poderia ter sido um Sol, uma estrela que não deu certo, que não deu ignição. Mas isso não é verdade, tá? Agora, Júpiter é tão grande que todos os planetas do sistema solar caberiam dentro de Júpiter e ainda sobraria espaço. Olha só. Né? E a vida fora da Terra, como é que surge essa? Como é que é a tua percepção de surgimento dos sistemas? E a gente está aqui na Terra, como é que é esse movimento evolutivo? Existem várias teorias
E um dos exemplos está aqui na nossa frente. Tá? Existe a teoria que a vida se desenvolveu aqui por mero acaso. Eu duvido muito disso. Tá? Por quê? Porque são muitos processos envolvidos. São muitos processos envolvidos. Então, eu acredito, independente das vertentes religiosas, que cada religião, né, tem uma cosmogonia, a criação de um Deus que cria o universo, um Deus que cria a Terra, que cria os humanos, né, diferente da cosmologia. Então, cada religião, cada credo tem a sua cosmogonia. Cada povo tem a sua cosmogonia. Os mitos da criação. Né? Mas eu acredito que... E eu faço, assim, uma comparação. Um arquiteto que constrói um condomínio com 1 sextilhão de estrelas. Isso é um número aproximado das estrelas que existem no universo observável. 1 sextilhão. É um número 1 seguido de 64 zeros. Isso são estrelas. Vamos imaginar que cada estrela... Como é que conta isso? Isso são por amostragens, né, de uma fatia bem pequenininha do céu. Isso é uma aproximação. Então vamos imaginar que cada estrela tenha 7 planetas. Olha que número. 1 sextilhão multiplicado por 7. E só um planeta é habitável. É assim, então, é meio utópico, eu acho que é um pouco sem propósito, porque agora... a gente tem tanta energia para esse universo ser do jeito que eu acho muito difícil, estatisticamente, que só aqui nós tenhamos formas de... Mas nós seres humanos, teríamos condição de entender e conviver. Eu acho que a gente convive tanto, porque a gente volta um pouquinho para o ser humano, sim, né? Sim. Que a gente habita aqui e tal. Então, acho que eu vejo a gente muito limitado para entender essa... Mas eu acho que isso seria um passo extraordinário. A simples descoberta de uma bactéria. Eu não estou falando aqui de vida inteligente, nem de homenzinhos verdes. A descoberta de uma simples bactéria em qualquer planeta, em qualquer astro, em qualquer satélite, do sistema solar fora disso. E aí a gente tem que imaginar, hoje, nós já descobrimos mais de 7.000 planetas fora do sistema solar. São os exoplanetas. 7.000 planetas? 7.000. Caramba. Coisas que até a década de 90 a gente sequer sabia que existia. A evolução da astronomia proporcionou essas descobertas. Tá? Então, é uma viagem, né? O Fernando estava falando da questão da viagem, né? As viagens espaciais, né? O avião e tal. A astronomia ela está em toda a cadeia, em todos os fatos evolutivos da nossa civilização. Nós temos a astronomia em algum episódio. Ninguém chegaria aqui. Os vikings não teriam saído da Groenlândia e chegado no Canadá 500 anos antes de Colombo. Lembrando que não foi Colombo que descobriu as Américas. Né? Colombo sequer pisou no continente. Que isso? Sim. Você é historiador, né? Colombo sequer pisou em terra firme. Nunca pisou em terra firme, Colombo. E por que essa fama foi para ele? Existe um lobby, né? O lobby como Plutão. Né? Plutão foi descoberto em 1930 por um astrônomo amador, tá? Claude Tombaugh. E Plutão era o único planeta descoberto por um norte-americano. Mas sempre houve dúvidas com relação a Plutão ser, de fato, um planeta. Por quê? Porque ele foge do que se convencionou dizer que é um planeta. Uma órbita em torno do Sol, contínua. Plutão, por exemplo, em determinado momento, Plutão cruza a órbita de Netuno. Ele fica mais perto do Sol do que Netuno. Então, Plutão, na verdade,
é um asteroide capturado. Então, a União Astronômica Internacional decidiu destituir Plutão como planeta convencional, como nós, né, acreditamos que seja aqui no Sistema Solar, como todos os outros, com características semelhantes, e criou uma nova categoria, que o asteroide Ceres também está incluído, e outros corpos menores do Sistema Solar, que são os planetas anões. Então, são corpos muito distantes, próximo a uma região chamada nuvem de Oort, que é de onde vêm os cometas. São corpos pequenos que foram capturados pela gravidade do Sol e a gravidade do Sistema Solar como um todo. Muito bem. Existe uma teoria de Erich von Däniken, que é um suíço, e ele, dentro da teoria dele, ele diz: eram os deuses astronautas? Como é que é isso? A gente né, faz esse trocadilho exatamente de que houve, e existe até algumas, como lá no Peru, né, lá aquela cidade, Machu Picchu, né? Então, existe alguns lugares, as pirâmides do Egito. Sim, existe algumas. É a teoria do antigo astronauta, né? E a gente vê esses programas no Discovery, né? No History, enfim. Nada disso é comprovado, né? A gente tem que perceber que a nossa estrutura cerebral do homem moderno hoje é praticamente a mesma do homem de 5.000 anos atrás. O nosso cérebro é o mesmo. O que evoluiu foi a nossa tecnologia. Isso não quer dizer, tá, que o homem de 5.000 anos atrás, os egípcios, os babilônicos, eram inferiores intelectualmente do que nós somos hoje. A filosofia grega mostra que olha os pensadores... O que se fala hoje? Hoje a filosofia está na moda. Né? O Ocidente nasceu na Grécia. Né? Os romanos, no ano 1, já tinham 400 mil quilômetros de estradas. Ligava Roma quase à Índia, ao que hoje é o Paquistão e o Afeganistão. Então, eu acho... nós não sabermos como foi feito não quer dizer que não fizemos. Há uma diferença muito grande, né? E a gente ainda está evoluindo muito nisso. A arqueologia tem pouco mais de 100 anos. Antropologia também. Então, o nosso conhecimento sobre o mundo antigo ainda é muito limitado. A Rede Rio Astronomia, né, está desenvolvendo aí o Búzios Consciência. E a Rede Rio, com o projeto Búzios Consciência, vai realizar um evento no dia 14 de março, próxima sexta-feira, de observação lunar, lua cheia. E você me falou que a gente vai poder contemplar o fundo da cratera na Lua. Isso é verdade mesmo? É verdade. A gente vai usar a Lua é o objeto que... É o objeto sério. Primeiro que é o mais próximo, né? Tem toda uma mágica, tem todo um mistério, uma mística em torno da Lua. Sim. Né? A Lua é responsável pelas marés, né? Então, a Lua é o objeto mais que nos é próximo, né? Então, nós vamos promover essa mega observação lunar. A gente espera um público muito grande. Nós vamos poder ver detalhes da Lua, assim, inéditos. O foco vai ser a Lua, né? Porque alguém já me perguntou, mas a gente vai ver outras constelações, porque já existe um aplicativo que você coloca e vai identificando. Sim, tem vários aplicativos. E aí me perguntaram isso, né? As constelações, o que são as constelações? Constelações são arranjos, asterismos de estrelas no céu, que cada civilização tinha a sua. As Três Marias, por exemplo. As Três Marias é o cinturão de Órion, o caçador. Então, os egípcios antigos nomearam
essa constelação como caçador, que é logo atrás da constelação de Touro, que eram constelações muito importantes para os egípcios. Porque quando a principal estrela de Touro aparecia no horizonte, no delta do Nilo, 20 dias depois começava a cheia do Nilo. Então, e aí a gente retorna lá ao início, né? Usar a astronomia como calendário, como marcador. Então, quando a primeira estrela de Touro e quando Órion aparecia, a cheia do Nilo estava próxima. Era a hora de plantar. Porque o Nilo enchia, chovia nas cataratas, onde hoje é o Sudão. Na época do Egito era Núbia, né? O Nilo enchia e era a hora de plantar. O astrônomo naquela época tinha um grande valor. Eram sacerdotes, sacerdotes astrônomos, né? Porque eles eram astrônomos e eles eram também astrólogos, né? A astronomia, todo astrólogo tinha que ser astrônomo, antes de mais nada. Por quê? Porque ele tinha que conhecer os movimentos do céu. Não tinha computador na época, programinhas para você ir lá, Como é que se dava essa percepção, né? O que motivou? Era essa ou o necessidade. Que motiva, na verdade? Eu acho que era né? essa necessidade. Era uma necessidade de sobrevivência. E você acha que, assim, através desse evento do dia 14, já que a gente vai ter aí uma parceria com a Secretaria de Educação, Sim. Né? A prefeitura já está envolvida. Eu acho que isso é fundamental. Como é que isso se introduz no sistema educacional? Eu acho que isso é fundamental. É o contato que o estudante, que o adolescente, que a criança vai ter com a astronomia. Para muitos vai ser o primeiro e talvez até o único, né? Esse evento é também voltado para o professor. Então, o professor vai observar, ele vai ver a Lua, e ele vai ter ali subsídios a explorar a astronomia em sala de aula. Vai ser um toque, um despertamento. Com certeza, é um né? despertar. Quando você olha através das lentes do instrumento, e nós vamos levar um instrumento de ponta. Em astronomia, tamanho sempre foi documento, hoje mais não. Então, nós vamos levar um telescópio de última geração, com inteligência artificial. Tá? Dependendo, não vai ser o caso, porque é um evento para muita gente, a gente espera um público realmente muito grande. A sociedade buziana está convidada a isso, não só estudantes e professores, a sociedade buziana está convidada a isso. Fica aí esse convite, né? Com certeza, é um evento único. É um evento único. Poucas pessoas vão ter a oportunidade de observar da maneira que nós vamos observar. E esse instrumento... E ali 0800, né? 0800. Que é o melhor, então, né? Isso faz parte de um esforço da Rede Rio Astronomia para trazer essa tecnologia de ponta para Búzios, esses eventos de ponta para Búzios. Búzios é uma cidade internacional. Cabe perfeitamente. Merece, não só merece, cabe, né? Merece. Concordo. Búzios merece, a educação de Búzios merece investir nisso. Né? É um passo a mais. Você se lembra dos laboratórios de informática? Sim. Dos anos 90, final dos 80, começo dos 90, toda escola tinha um laboratório de informática. Por que nós não vamos introduzir na rede pública de Búzios laboratórios de astronomia? Um pequeno telescópio, com acessórios, com uma pequena biblioteca, com amostras de pedras como essa, que nós vamos falar daqui a pouco. Certo. Por que não? Por que caro? não? É caro montar um laboratório desse? Não é. Não é. E você vai dar um salto na qualidade que a Secretaria de Educação pode oferecer aos nossos estudantes. Isso abre, seria um avanço abre o entendimento extraordinário. Seria um avanço único no estado do Rio. Lembrando que dos 95 municípios, eu acredito que seja isso no estado. 92. Né? 92. Não existe nenhum observatório municipal. Nós temos observatórios particulares, nós temos observatório dentro de instituições, como o Observatório do Valongo, o Planetário da Gávea, o Observatório Nacional, mas nós não temos nenhum observatório municipal, que é um observatório para a educação, para os estudantes, para o professor, para a comunidade e para o turista.
Seria um passo extraordinário. Búzios sairia na frente de 92 municípios. E para a gente aqui da TV Búzios é uma satisfação imensa trazer aí essa matéria em primeira mão. Né? Eu acho que seria um passo extraordinário. Maravilha. Búzios como uma cidade internacional, existe público para isso. Búzios tem um turismo diferenciado. Sim, claro. Então, é um turista... É uma cidade que abre porta para o mundo, Com né? certeza. Todo mundo quer vir a Búzios, 60 nacionalidades representadas. Então é difícil você ver um americano que vem a Búzios que nunca tenha ido num observatório americano. É difícil um italiano que nunca tenha ido, um suíço, um francês. Então você criaria um novo equipamento educacional, pedagógico, turístico, e que atendesse à população. Tá? E, num espaço como esse, a gente poderia ter amostras como essa. Que é um meteoritos. Que é um meteorito. A diferença, vinha falando, né? Mas, falando em meteoritos, hoje nós temos esse aqui, que você trouxe de amostra, mas lá... Qual o acervo que você vai levar? Quantas peças? Eu tenho um acervo muito grande. Então, e como é um evento com muitas pessoas, a gente deve levar só uma amostra. Talvez não seja essa, deve ser outra, mas uma amostra muito interessante. Tá? Essa amostra, por exemplo, isso é um meteorito condrito, classificação condrito. Os meteoritos têm várias classificações, dependendo da sua composição mineralógica e química. Tá? Esse é um condrito L5, tá? Ele foi encontrado na Núbia, próximo ao Sudão, tá? Em 2006. Tá? E esse meteorito é uma das classificações mais antigas. Então, uma raridade, então. Né? Provavelmente, e a gente não tem certeza, ele pode ter a idade do nosso planeta, ou até ser mais antigo. Ele foi formado junto com os planetas do Sistema Solar. E nós vamos levar uma amostra dessa lá na sexta-feira, ao vivo, para as pessoas poderem pegar, contemplar. Quer dizer, é uma chance única. Professor, nosso tempo aí está findando, o assunto é muito vasto. Eu estou aqui com 2 folhas, né, de pergunta, mas a gente não consegue... Não fez 2%. Mas estamos chegando ao final. Né? Gostaria que você deixasse aí, né, a sua consideração, intensificar aí um pouco mais esse convite. Sim, eu acho que para que a comunidade, eu acho os que pais, os filhos, não que os pais se interessem, Sim. leve seus filhos, Sim. porque vai ser um salto. Eu acho que vai ser um evento único. Eu não tenho medo de dizer que vai ser o maior evento científico que Búzios já teve. Vai ser tecnologia de ponta, a gente vai poder ver a Lua, né? O nosso satélite, que é muito importante para todos nós, e é o contato com essa tecnologia, com esse despertar. E como eu disse, a astronomia te dá subsídios para você explorar uma infinidade, não só de ciências, de outros tópicos científicos do conhecimento humano, mas também de outras formas de você abordar o turismo aqui na região. Então, é um evento para a educação, para alunos, para professores, para os estudantes, para a família, para a população e para o turista que esteja na cidade. Vem ver a Lua com a gente. Vem ter essa experiência. Bacana. E eu quero aproveitar, falando para você que está aí nos ouvindo, que está aí nos assistindo, que você curta lá na TV Búzios, entra lá no Google, né? Você pode entrar lá, portalbrim.com.br, ou lá no YouTube você também busca, e tem lá uma playlist com vários programas. Tá? Vai lá, nos ajuda, entra lá, curta, compartilha e curta essa matéria e divulgue, compartilha, convida o pessoal para estar lá conosco no dia 14 de março, próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, para ver isso aí tudo que a gente falou aqui de perto. Portal Brim, Brasil, Rede Internacional de Mídias, TV Búzios Podcast. Eu sou o Elcio Ribeiro, com o pastor Marcelo... Não, professor Marcelo Fernandes. Ainda não. É o pastor das estrelas.
Obrigado, falando aqui conosco. Uma alegria, professor. prazer. Valeu.